Tour de France 2025, etapa 6. E como eu previ ontem aqui no canal, hoje era um dia que tava tudo, né, para ser da fuga. E foi o que aconteceu. Depois de um prêmio de sprint, nos primeiros 20 quilômetros da etapa, se eu não me engano, tinha lá um prêmio de sprint. Era sobe e desce o dia inteiro, sem alta montanha. Mas era um dia propício para fuga. E foi o que aconteceu. E o Ben Hill, que é conhecido por essa estratégia de se enfiar em fugas e fazer a fuga da fuga para vencer, aconteceu hoje de novo com ele. Ele que tem um sprint relativamente fraco, estava ali numa fuga com Mathieu Van Der Poel, entre outros, com o Simons, que é muito forte também, e faltando aproximadamente 35, 40 quilômetros para a chegada, ele escapa da fuga e vai sozinho e vence. Destaque para disputa do Van Der Poel pela briga da camisa amarela. Van Der Poel se enfiou na fuga, foi muito bem, só que assim, ele gastou tudo que tinha, o que não tinha, até faltar poucos quilômetros para a chegada, faltava mais ou menos uns 10, ele estava minutos na liderança virtual do Tour, só que ele começou a pregar e a Visma, que estava quietinha durante toda a etapa, acho que recebeu essa notícia no rádio, né, de que, olha, pelos diretores da equipe, que, olha, acelerem aí, que o Van Der Poel está sofrendo lá na frente, e vamos manter o Pogačar com a camisa amarela. Por que manter o Pogačar com a camisa amarela? Pode parecer estranho, né? Mas é porque o camisa amarela tem todo um ritual, um cronograma pós-etapa que é um pouco desgastante. Tira ali pelo menos 1 hora do dia do Pogačar, que ele poderia já estar descansando no hotel, e não, aí se ele tá com a camisa amarela, ele tem cerimônia de pódio, ele tem exame antidoping que todo camisa amarela faz, tem que dar entrevista e por aí vai. Mas a Visma, ao meu ver, criou uma inimizade, digamos assim, ali dentro do pelote, porque não é legal tu, né, apertar nesse nível, eventualmente não deixar a fuga ganhar. Não sei, né? Eu, se fosse os diretores da Visma, contra um Pogačar, do jeito que está se desenhando o Tour, contra quem é o Pogačar, provavelmente eu não teria feito essa decisão, que foi nítido que a Visma quis fazer isso daí. Inclusive, o Pogačar deu uma entrevista bem assintosa depois da prova, né, dizendo assim, né, ridículo isso daí que a Visma fez, né? Não seria ridículo eles terem corrido toda a etapa para manter o Pogačar com a camisa amarela? Acho que poderia sim, não teria problema algum, mas fazer o que eles fizeram só no final da prova e só quando viram que o Van Der Poel estava sofrendo, acho que não pegou bem. Sobre o Ben Hill, que venceu a etapa, a EF Education publicou um Reels com os dados do Wahoo dele, ele usa o Wahoo, 205 km, fez em 4 horas e 26, subiram 3.200 metros, quase 45 de média de velocidade, 44,7, e aí tem alguns dados de potência. O que tem que cuidar em relação aos dados de potência? Quando ele aparece no Wahoo dele ali, e em qualquer publicação por aí, dados de potência, tem que cuidar se é estimada ou se é potência real, mensurada de um medidor de potência, como é o caso dele aqui, é medida real, mensurada pelo medidor de potência do Ben Hill. Então, assim, absurdo, para 4 horas e meia de prova, ele fez 268 watts médio e 329 de potência normalizada. Essa diferença dos watts médios para potência normalizada é porque dentro das 4 horas e meia houveram alguns momentos que o esforço foi muito alto. Então, puxa a média normalizada para cima. Por exemplo, 5 minutos de esforço a 444 watts. O Ben Hill, que tem pelo cycling, pelos sites aí da internet, né, de Pro Cycling Data, tem cerca de 65 quilos, 1,75 m. Outra coisa que chamou muito a atenção foi a cadência média de 98 RPM. E sobre a potência, mais uma coisinha. Tem que se ligar, pessoal, porque métricas derivadas do FTP só dá para aceitar, acreditar na métrica se o FTP está certo. No Wahoo do Ben Hill apareceu aí um IF de 1,18. É impossível, tá errado. E por que tá errado? Porque o FTP dele está configurado abaixo do que é o certo. Tá? Não tem como uma pessoa fazer um IF de mais do que 1 por 4 horas, 4 horas e meia, ainda mais 1 em 18. Tá? Então cuidem sempre quando
olharem essas métricas derivadas de FTP, como IF, TSS e por aí vai, fiquem mais centrados nas métricas sobre o que é a potência, realmente potência média e por aí. Amanhã, Tour de France etapa 7, chegada, é o último dia antes de uma sequência de dias para sprinters, totalmente plano. Amanhã seria um dia para fuga também, mas tenho minhas dúvidas porque tem subida só no finalzinho. Então, assim, o Van der Poel tá a 1 segundo com a camisa amarela, né, na liderança do Pogacar, com toda essa aceleração que a Visma fez no final da etapa de hoje. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas amanhã se vai dar fuga ou se vai dar pelotão. E se der pelotão, tenho certeza que o Van der Poel vai dar tudo que tem e o que não tem para vencer. Aliás, eu acho que a Alpecin vai tentar controlar esse pelotão para o Van der Poel manter essa camisa por pelo menos mais 2, 3 dias, que ainda tem, né, o dia de descanso antes deles reiniciar a semana 2 e aí irem para alta montanha, onde o Van der Poel vai perder a camisa. Mas tenho minhas dúvidas se vai dar fuga ou se vai dar pelotão, e tenho minhas dúvidas se, dando pelotão, não tenho dúvidas que o Van der Poel vai tentar sprintar, mas ele que já venceu aqui exatamente nessa chegada, que é o Muro de Bretanha, amanhã, e em outros momentos, 2021, se eu não me engano, mas eu tenho minhas dúvidas se ele vai vencer contra um Pogacar, por exemplo, que tá muito bem e que, né, eles são com essa diferença de 1 segundo, e se vierem para a chegada, o Pogacar não vai deixar de sprintar e tentar vencer. Então amanhã, uma etapa que eu espero que seja relativamente morna, até ali uns 150 km, 130, 140, 150 por aí, mais os quilômetros, 40, 50 km finais, o bicho vai pegar por causa da subida, por causa da chegada ao alto no Muro do Bretanha, que é curto, mas é muito duro. Então, vamos aguardar. Amanhã, etapa 7, estou fazendo as malas para ir para o Tour. Então, não sei se amanhã eu consigo fazer, porque estou na correria. Valeu, pessoal, um abraço.